gerente do time de SIs de América Latina da Splunk. Eu estou na Splunk já tem 4 anos e meio. Quando eu entrei cuidando de clientes no Brasil, então era um SI no time do Brasil, remoto, que eu não moro no Brasil já tem algum tempo. Mas a gente começou a ver que tinha problema, a gente precisava de uma ação muito mais pontual, muito mais presencial. Então, a gente contratou outra pessoa para entrar no time do Brasil. Eu fui transferido para um time daqui dos Estados Unidos mesmo e fiquei aqui por 3 anos e meio, até agora essa volta. Quando eu estava nesse time daqui, eu cuidava de basicamente todos os produtos, qualquer vertical, mas no meu último ano a gente criou um cargo diferente para cá, que é o Consulting SI, que é um cargo mais consultivo para auxiliar os SIs em propostas ou casos de uso mais específicos. No caso, a minha situação, o meu caso de uso era segurança, a minha especialização era segurança. Eu estou na área de segurança já tem 20 anos, atuando aí como analista de SOC, consultor de segurança, analista de segurança, como SI de produtos de segurança, atuando em desenvolvimento de produtos e de projetos também, gerência de projetos, então bastante coisa relacionada à área de segurança mesmo. Tá? Com o Splunk, então, o que eu vou apresentar hoje, eu acho que foi criado, foi introduzido no Security Essentials na versão 3, se eu não me engano, que a gente colocou várias dessas funcionalidades e tem avançado bastante. E eu estava fazendo muito desses exercícios com os clientes de vamos pegar e mostrar o que o Security Essentials pode fazer e como eles podem evoluir o uso do Security Essentials para segurança. Para quem conhece o Security Essentials, ou conheceu quando ele começou, já uns 4 anos, 3 anos atrás, ele começou mais com o foco de ajudar o cliente a achar conteúdo e aprender Splunk. Não é? Ou aprender Splunk, aprender segurança e principalmente aprender a usar o Splunk para a segurança. Hoje, esses pilares do Security Essentials foram expandidos, então a gente tem também a parte de ajudar o deployment do Splunk para a segurança, por exemplo, ajudando a operacionalizar o MITRE ATT&CK, ou monitorando a gestão de dados, ou ainda gerando dashboards para você automaticamente, por aí vai. E também a parte de medição, como eu posso medir o valor que eu tenho, que eu estou tendo com o Splunk para a segurança no meu ambiente. Ajudando, por exemplo, como eu posso justificar novos data sources usando o MITRE ATT&CK ou a lista de casos de uso. Como eu posso documentar o conteúdo que eu tenho no meu Splunk para a segurança. Então, esses outros 2 pilares vieram justamente para ajudar na utilização em produção do produto. Antigamente, o pessoal via muito o Splunk Security Essentials como um produto ou um app que você não usa em produção, ou que não é utilizado para você extrair muito valor dele, exceto os casos de uso. Então, a forma como eu trabalhava nos clientes era o quê? Não sei se vocês conhecem essa área nova, que é Data, aí o Data Inventory. Esse aqui, o Data Source Check, provavelmente vocês conhecem. O que ele fazia aqui? Ele faz buscas genéricas para verificar se você tem Live Data ou Data Accelerated Data para os casos de uso específicos, mas as buscas são muito genéricas. Se você olhar aqui, você vai ver, vai ter uma lookup de demo, então, nesse caso, tem que ter dados do Symantec Endpoint Protection. Se não for do Symantec, não vai ter Endpoint Data, então a gente não acha. Acelerado, ok, vamos olhar o Data Model de malware para ver se tem informação ou não. Essa já é um pouquinho melhor. Mas qual era o problema disso daqui? Ele vai fazer todas as buscas, tentar todas as buscas ao mesmo tempo, então ele fica com várias buscas acumuladas, enfileiradas para fazer, dependendo da carga no teu ambiente, isso não vai funcionar direito, tá? Então é bem complicado, não é a melhor forma, e você não usa muito acesso para saber quais dados você tem. O que a gente criou agora, o que a gente colocou, foi a parte de inventário de dados mesmo, e essa função, ela é muito melhor. Por quê? O que ela faz? Enquanto ele estiver executando, eu vou mostrar. Olha, você tem aqui os dados necessários de forma genérica para vários dos casos de uso, e aí você pode executar esse Automated Introspection. O que ele vai fazer? Ele vai fazer várias buscas para verificar se você tem os dados no teu ambiente. Só que ele limita o número de buscas executadas simultaneamente.
só podem 5 buscas de uma vez. Eu já vou te falar aqui, esse ambiente aqui não está legal, eu tenho que mandar executar de novo. Por quê? Eu preciso executar essas buscas do sim primeiro, do Common Information Model primeiro. Se ele está executando assim, está completando essas, elas não estão ok. Então, o que eu faço? Mando só resetar todas as configurações. Ele apaga o que já foi feito, os resultados que já foram feitos aqui. E você pode fazer de novo o Automated Introspect. Você vai ver que ele vai pedir aqui, perguntar se quer rodar de novo. Vamos rodar novamente. Você vê que agora ele está fazendo corretamente aqui o sim primeiro. Então você vê, ele faz bastante busca? Faz, mas como ele limita 5 buscas simultâneas, você não está sobrecarregando o teu ambiente. Então você pode fazer até num horário de produção que não tem problema, tá? E o que ele... qual é a vantagem, por exemplo, daqui? Quando você faz... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu abrir uma outra aba. Para falar uma outra coisa enquanto a gente está lá. Então, só um minuto. Eu estou indo do modo mais difícil, ao invés de simplesmente pegar e copiar, eu estou vendo copiar o link de outro sistema. Quando a gente vem aqui no Security Essentials, vamos lá, isso é uma outra coisa. No Data Source Check, você tinha que continuar lá. Aqui você pode mudar para outra aba, que ele continua rodando as buscas sem problema. Tá? Voltando, uma das coisas que é interessante também você fazer é essa parte de configuração. Por que isso daí? Vocês lembram aqui, deixa eu fechar e mostrar, que aqui a gente faz também monitoração da ingestão de dados. Na configuração você habilita isso dessa forma. O Scheduled Searches, ele tem um modelo de Machine Learning já automático, pronto, para você verificar a latência da ingestão de dados, para você ver se está tendo latência no teu ambiente na gestão de algum source type específico. Então, você habilitando isso, ele vai gerar uma busca que vai rodar diariamente para definir esse baseline do recebimento de dados de vocês. Então, é sempre interessante fazer isso daqui. E eu vou mostrar como ele usa depois. Não vai ter informação, mas vocês vão ver como ele usa depois. Outra coisa que é importante é aqui, vocês virem para cá para dizer qual app vocês têm no teu ambiente. Só que tem alguma coisa que ele não está mostrando. Deveria mostrar UBA e Phantom aqui também. Se você tem conteúdo customizado que vocês colocaram, ou ainda Enterprise Security, Security Essentials, para a gente saber quais casos de uso eles vão mostrar. Apps sugeridas para vocês colocarem. Se você tem ES, é interessante que vocês coloquem isso daqui. Para quê? Se você habilitar um caso de uso, ele já vai habilitar como um Correlation Search no ES, o que facilita bastante a implementação e operacionalização desses casos de uso. Aqui o Content Mapping a gente vai falar depois, o Data Inventory também. Isso aqui, no Update Content, ele mapeia já também os casos de uso do ES Content Update para cá. Se você quiser fazer um update, você pode forçar por aqui. Nesse caso já está atualizado, a última versão 3.21, então a gente não precisa fazer. O Data Inventory, junto com aquela busca do Machine Learning, são importantes para algumas coisas. Vamos lá, está acabando aqui? Mais ou menos. Vamos expandir aqui para vocês verem. Primeiro ele vai fazer uma busca para achar... O meu browser está muito lento, esse ambiente de demo está muito lento. Bem que você falou que ele estava bem lento, Anderson. Aqui você vai ver, olha, achou dado ou não usando o Data Model, né? No caso, o Data Model de e-mail. Ah, tem dados dele aqui. Data Model de DNS, não tem. De autenticação, tem. De antivírus, tem. E aí você já vê algumas das informações. E mesmo com isso daí, ele faz busca por source types específicos que ele conhece para esses casos de uso. Então você vê, olha, para AWS, do Apache, Aruba, Azure, VMware, Bro e por aí vai, vários casos de uso. Se ele acha ou não os dados, tá? E alguns ele viu, olha só. O VPC Flow Logs, ele não fez a busca porque ele já achou essa fonte de dados acelerada no Common Information Model. Então ele não precisa fazer a busca para pegar o dado bruto, porque ele já tem esse outro, já tem o dado acelerado. Então vamos lá, acabou aqui. Acabou, o que a gente pode fazer?
a gente pode revisar. E olha só, eu tenho logs de entrada e saída de e-mails. Qual é o meu vendor ou qual é a minha fonte de dados? Nesse caso, eu estou pegando, usando o string, capturando o tráfego SMTP. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa dessas fontes de dados, é só falar. O que é interessante aqui? Vocês olharem essa informação aqui. Quando vocês expandem, vocês veem, olha, quantos hosts estão me mandando informação dessa fonte de dados? Qual o tamanho médio dos eventos dessa fonte de dados? Quantos eventos eu vejo por dia em média? Como esse é o nosso ambiente com o bots, é um ambiente de demo, a gente não tem muita informação, mas é importante também para vocês dizerem qual a cobertura que eu tenho. Como aqui a gente está separando incoming e outgoing, metade, a gente vai ter cobertura em metade dos dados, vão ser incoming e a outra metade vai ser outgoing. Normalmente é assim, né? Pode ser um pouco maior a proporção, pode ser diferente a proporção, mas alguma coisa nesse sentido. Então, isso é interessante. Como é que você diz? Se esse é todo o teu tráfego de e-mail, você pode pegar aqui e dizer, olha, eu tenho 100% dos meus dados de e-mail coberto aqui. Tá? Ele não está aparecendo aqui, porque você precisa dar um refresh, mas você pode fazer isso. Olha, já está aqui, eu tenho 100% de cobertura aqui. Autenticação. Vamos dizer que vocês só tenham dados de autenticação em 20% dos seus servidores. Você pode botar aqui 20%. Então, ele sabe a cobertura que você tem para autenticação, que é 20%. Isso você vai usar para quê? Quanto você vai precisar de licença a mais, por exemplo, para você ter os 100%? É esse tipo de informação que vai ser utilizada aqui. E aí você também vê, olha, qual o tamanho médio de um evento de autenticação? Quantos eventos eu tenho por dia? Isso é bem interessante para você ter uma noção de quanto você vai precisar de licença a mais para poder ter 100% de cobertura para uma determinada fonte. Ah, o meu produto ele não encontrou, ou eu rodei isso daí e agora eu adicionei uma outra fonte de dados no Splunk. Como é que eu faço isso agora? Eu preciso rodar o Automated Introspection de novo? Não, você pode adicionar manualmente. Como? Vamos dizer que eu estou adicionando aqui proxy. Eu posso pegar aqui e dizer no Add Product, aqui embaixo, e eu vou dizer qual é o produto. É um produto já existente. Ou vamos adicionar um produto novo aqui. Qual é o índice que eu tenho que ele está esses dados? Aí eu posso, nesse índice, qual é o source type que tem nesse índice para eu utilizar? Ou ainda, olha, essa é a busca que eu vou escrever para chegar nesses dados. Ou, eu sei que os dados estão no Splunk, mas eu vou botar isso aqui depois. Não tem problema. Ou ainda, eu estou planejando colocar esses dados no futuro. Aí você pode definir qual é, eu vou botar assim, tá? Você pode dizer qual é o produto. Vamos dizer, por exemplo, aqui, já está aqui em cima, é o Blue Coat, é o Proxy AV. Que aí você já tem ainda qual é. Vamos dizer que você vai ter 100% de cobertura aqui. Você já tem, como a gente não especificou, ele não confirma aqui, senão ele confirmaria. Você vem aqui no metadata, se você quiser botar alguma informação adicional de descrição, vem aqui no complete, acabou. Você define, está aqui, olha, agora eu tenho esses dados também no teu ambiente. E aí você pode depois só vir aqui no update e botar qual é a busca que você usa para isso. Tá? E assim você define quais fontes de dados você tem no teu ambiente. Como é que eu uso isso depois? A gente faz uma segunda checagem, que é o Content Introspection. O que o Content Introspection faz? Ele tenta mapear todas as saved searches que você tem no teu ambiente para conteúdo do Splunk, tá? Para conteúdo do Security Essentials. Então, quando você clica aqui, ele vai tentar mapear. Então, ele vai ver pelo nome, pela string do nome da Saved Search, comparando com a string do nome do caso de uso no Security Essentials, para ver. E aí você tem os botões para você aceitar ou não. Você tem uma descrição disso aqui. Então, você pode dizer o que você vai fazer. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Olha só. Esses aqui, muitos deles não são. Olha, esses aqui ele já identificou automaticamente. Que é o Geographically Improbable Access, uma lista de PowerShell com comando encodado aqui.
E aí você já vê que tem 2 aqui que ele já detectou. Você pode pegar e colocar outros. Por exemplo, eu vou aceitar isso aqui. Eu vou aceitar que esse daqui, o Unusual Volume of Outbound Traffic, é Outbound SMB Traffic. Eu posso pegar e aceitar a recomendação. Se não for, por exemplo, esse aqui não é. Eu posso pegar e buscar pelo conteúdo. Ele vai me mostrar informações de conteúdo aqui. Eu posso selecionar um desses casos de uso e dizer que vai ser um desses. Por exemplo, não é, mas eu vou botar esse aqui. E ele já marcou aqui como esse sendo caso de uso para ele. Ou uma outra, você vê, ah não, esse aqui não é um caso de uso. Então, ó, esse aqui não é uma detecção. Que aí ele não vai aparecer na próxima vez que você for rodar isso daqui. E se você precisar, não tem certeza, você pode pegar e clicar aqui para ele abrir a busca em outra aba e você saber qual é aquela busca, poder inspecionar e tentar achar informação do que está fazendo, o que essa busca faz, para você achar o conteúdo correto. Tá? Ou se for uma detecção que não tem um caso de uso já pré-definido, você pode vir no Create New e criar um caso, um custom case, um custom use case no Security Essentials para você. Tá? Depois que você faz isso, acabou de fazer essa verificação, refresh page, e aí você tem os bookmarks aqui. O título hoje da palestra, que é o Security Essentials como gerenciador de conteúdo de segurança, é justamente por causa desse bookmark, que você vê quais casos de uso você tem implementados, nesse caso aqui 4, e você vê outros que você pode colocar o status dele. Então você pode ir aqui no Security Content, selecionar os casos de uso e definir qual deles você tem interesse em implementar no teu ambiente. Aí você vai ver quais estão no status bookmarked, quais estão, já fiz a solicitação para envio de dados para o Splunk, então está esperando os dados. Ah, eu tive problema no deployment do caso de uso, ou o deployment foi ok, mas eu preciso ajustar a busca, fazer um tuning, tá ok para colocar em produção, colocou em produção, testou, está tudo funcionando, successfully implemented. E aí que você vai pegar e colocar qual é o caso de uso que você quer implementar, o que está no teu roadmap de segurança em termos de casos de uso para implementar no ambiente. Tá? E aqui que você gerencia, você pode acessar isso aqui ou através do Data Content Introspection. Se você quiser fazer o Content Introspection depois, você pode só clicar aqui, ele vai abrir aquela janelinha, vai procurar novamente e ele vai mostrar. Ou você pode vir aqui no Security Content e Manage Bookmarks. Tá? Como é que você adiciona algum caso de uso no bookmark? Você pode simplesmente vir aqui, Security Content, ele vai mostrar vários dos casos de uso. E você pode simplesmente aqui marcar isso aqui. E isso você já adicionou no bookmark. Vamos colocar esse aqui também e vamos colocar esse aqui também. Se eu volto aqui para o meu Manage Bookmarks ou lá no Data Content Introspection, a gente vai ter a mesma coisa. Você vai ver que agora tem 3 casos de uso que estão no status Bookmarked e aqui estão eles. Tá ok? E como é que eu uso isso? Por que isso aqui é interessante? Como é que eu operacionalizo? Como é que eu mapeio isso para o ATAC, né? Para o Framework Attack do Mitre? Aí a gente vem aqui no Analytics Advisor. Por exemplo, você pode vir aqui, tanto Content Overview, você vai ver todos os casos de uso que tem no Security Essentials e como eles estão mapeando, ou, como eu gosto, quais os casos de uso que eu consigo mapear para o framework do Mitre. Quando eu seleciono aqui, vocês vão ver que tem 3 status aqui em cima. Ativo, disponível e que precisa de dados. Isso aqui significa o quê? Quantos casos de uso do Security Essentials eu posso mapear para o framework aqui, que eu tenho como ativos ou successfully deployed lá no meu bookmark, né, no meu Content Manager, meu Bookmark Manager. Quantos estão ativos? Quantos eu tenho dado disponível no Splunk, mas eu não habilitei o caso de uso? E quantos outros casos de uso eu precisaria de dados adicionais para poder habilitar? E aqui é que você mostra quanto que você está tendo de valor.
Porque você pode muito bem chegar, olha só, eu tenho 284 casos de uso que eu não habilitei, mas os dados já estão lá. Isso aqui é dinheiro no banco. Eu não vou gastar dinheiro para habilitar esses casos de uso porque os dados já estão nos planos. Então é uma boa começar por aqui. E a gente também faz esse mapeamento para a matriz. Aqui eu estou colorindo, ou botando o fundo, né? Se você olhar aqui, ele tem também, quanto mais escuro, mais casos de uso você tem para aquela tática e técnica, né? Então, aqui está pelo total de casos de uso. Eu posso colorir só pelos ativos. Então, olhando os ativos, quais são as técnicas e táticas que eu posso detectar hoje com os casos de uso que eu tenho? Aqueles 4. Eu tenho aqui, olha, o Valid Accounts, outro aqui do Valid Accounts, Network Share Discovery, Remote Services, e eu não estou achando o outro porque está muito claro, então não sei, o Valid Accounts são 2. Não, o Valid Accounts é um só, o outro está muito claro, eu não estou achando aqui. Não estou enxergando. Mas você consegue ver qual cobertura você tem. Se você quer ver qual cobertura você pode ter com os dados que você já tem disponíveis, você vem para cá para o disponível, para o available. E aí olha quantas outras táticas e técnicas eu posso ir. E aí vem uma outra situação. Se você sabe que na tua indústria existem alguns grupos, né? Alguns threat groups que podem focar em atacar vocês pela indústria, vocês podem ainda selecionar e marcar. Vamos dizer, por exemplo, aqui que o APT 39 pode foca na tua indústria, então as outras. E assim você começa a definir o seu roadmap. Tá? Se você for ver quais são as outras que eu precisaria de dados, só vir aqui para o Need Data também e você vai ver a mesma coisa. E aí vamos ver, por exemplo, vamos botar um aqui, o Credential Dumping. Esse Credential Dumping tudo bem que eu já tenho dados aqui para ele. Esse eu não tenho. Não tá indo esse aqui, eu não consigo, caramba. Tem dado disponível para esse. Brute Force também tem, tá difícil. Esse aqui. Boot or Logon Auto Start Execution. Eu não tenho dados para esse. Mas eu quero ver quais são os casos de uso. Eu posso simplesmente clicar nele. Aí aqui embaixo no fundo, ele já filtra para essa situação. Você tem aqui o número. Você pode ver a lista de conteúdos aqui. E se você quiser, você pode clicar aqui para ver os conteúdos no Security Content, já filtrando por ali. Tá? E aí você vê, olha, tem a busca incluída aqui, você vê de onde ele está vindo, nesse caso aqui é do ES. Pelo ícone ele mostra, mas eu não lembro. Então você tem essa situação, você pode daqui abrir para ver qual é o caso de uso. Se tem a busca, como você não tem os dados, não adianta tentar. Mas se a gente voltar para algum que tenha os dados aqui, a gente consegue ver bastante coisa. Por exemplo, vamos voltar aqui para o Remote Services. A gente vê aqui todos eles, quais você tem dados, quais você não tem. Se você quiser, você pode filtrar ainda. Olha só aquela outra situação. Eu tenho dados? Tenho. Mas eu só tenho dados cobrindo 20% do meu total de servidores. Então, esse é um que seria interessante eu ter 100% de cobertura. Não é? Então, vamos lá. Como é que eu faço, ou como é que eu operacionalizaria esse caso de uso? Vamos clicar ali. E aí é aquilo. Você precisa habilitar todos os casos de uso? Não. Você vai ver o que é interessante para você de acordo com o teu ambiente. E, por exemplo, você vai ver, eu já tenho um tipo de detecção. Eu preciso fazer uma outra detecção que é bem semelhante. Por exemplo, aqui. Eu coloquei que eu tenho essa detecção aqui dessa forma. Eu tenho uma outra que é exatamente igual, mas usando Machine Learning.
Eu preciso habilitar essa? Não, porque eu já tenho essa. Então, você pode escolher qual das duas você vai habilitar, como você vai habilitar. Tá? Então, vamos ver aqui, uma outra filtragem que a gente pode fazer é quais são... Data availability, é isso mesmo? Não. Pode ser aqui. Eu tenho disponibilidade de dados. Então, vamos botar aqui, por exemplo, ó, aumento no número de hosts logado. Eu abro aqui o ambiente, abro aqui o caso de uso. Isso aqui provavelmente vocês todos já estão familiarizados. Descrição do caso de uso, se é mapeado para alguma... Isso aqui é justamente aquele do bookmark, do content mapping. Se eu tenho alguma busca salva que eu posso mapear para esse caso de uso ou não. Descrição do caso de uso, se eu tenho os dados, se eu não tenho, como é que está. Aqui a busca, e aí vamos lá. Vocês devem saber já isso aqui também. Você tem o demo data, são os dados de demo daqui. Live data, ele vai fazer uma busca mais genérica para chegar nas informações. Ou dados acelerados com data model. Se vocês têm Enterprise Security, provavelmente já tem isso daí. Ou se vocês estão usando o InfoSec, alguns das fontes de dados já estão acelerados. Então, olha só, isso aqui você tem dados acelerados. E aí você tem a informação, está aqui a busca, está aqui a situação, e aí você vê se tem um outlier ou não. Como é que você pode usar essa informação, então? Você pode, a busca está ok, aí eu quero o meu threshold multiplier aqui, duas vezes o desvio padrão, uma vez, eu quero 3 vezes, como é que eu vou fazer? Então, vocês podem ajustar isso. Quer filtrar alguma coisa, por exemplo, tirar uma lista de usuários disso? Vocês podem criar um lookup para tirar essa lista de usuários. Ajustar a busca para o que vocês querem. Faz a busca, fez a mudança. Se você alterou a busca, manda buscar de novo. Alterou alguma coisa nessa configuração aqui embaixo, manda o detect spikes de novo. Achei, é isso aqui, eu quero habilitar esse caso de uso. Como é que você pode fazer? Aqui, eu quero, no caso, todos os dois thresholds, né, acima e abaixo do limite, ou só quero se tiver acima? E aí eu quero aqui greater than zero mesmo. Se eu tiver um evento desse, um outlier, eu vou gerar um alerta. E aí vocês já devem saber como é isso. Nesse caso aqui, rodando diariamente. Qual ação você vai fazer? Nesse caso, eu não vou mandar para UBA, porque eu não tenho UBA. Vou adicionar o risco do jeito que está fazendo aqui. Isso aqui é a função do Enterprise Security. E como nesse ambiente aqui tem o Enterprise Security, vou criar um Notable Event também. Clicou aqui no Save. Como eu falei, habilitei a integração com o ES, ele já pega e já vai habilitar uma Correlation Search do ES para gerar o Notable Event lá. Então aqui está ok, você pode clicar aqui para continuar editando o Notable Event. Então ele já vai para o ES, para o Notable Event, com a busca que você tinha feito, que estava já gerado automaticamente lá. Aqui já mapeando para o Mitre, para o Mitre, né? Categorias do Security Essentials, todas as informações de busca e aqui embaixo a informação do Notable Event também. Tá? Isso aqui está ok, você pode simplesmente dar o Save e pronto, você tem esse caso de uso habilitado no teu ambiente. Alguma pergunta? Algum comentário? Todos vocês já tinham visto essas funcionalidades ou não? Algumas delas é a primeira vez que vocês estão vendo. Pode levantar a mão aí que eu tiro do mute. Olha, no meu caso aqui, tá? Meu caso aqui é a primeira vez que eu vejo. Na verdade, que eu vejo eu já tinha visto a capacidade de outras ferramentas, né, como o Enterprise Security, mas como produto Security Essentials, não, cara, ele é muito, muito robusto, vamos dizer assim, né? Gostei dessa visualização. Não uso muita coisa feita na mão mesmo, mas se a gente pudesse usar dessa forma, né, ajuda demais no dia a dia, principalmente, para mostrar a parte que eu acho que mais me
chamou a atenção foi a parte da cobertura, né? A parte da cobertura ali, acho que é a parte que... uma das partes que todo mundo vai perguntar, né? E aí, como que a gente está coberto, quais os frameworks que a gente está seguindo, por exemplo, e tal. Pô, eu gostei bastante dessa parte aí. Isso que é bem interessante, assim, e você vê ainda, o Mitra ele tem várias matrizes, então, por exemplo, você quer ir para o de cloud, você tem aqui, qual é a matriz que você vai utilizar? Vamos para o de cloud, agora está separado, você tem por cloud provider aqui, então vamos ver o de AWS, por exemplo, então você vê que as táticas e técnicas da matriz é um pouco diferente, você vê que é bem mais curta, e aí você vê aqui, ó, quais são, por exemplo, os que eu tenho disponibilidade de dados aqui para poder detectar. Olha aí, bastante. Então, dependendo do que vocês queiram, tem muito recurso aqui. Outra coisa interessante, aqui a gente está vendo pela matriz. Tem uma outra legal, que é essa daqui. Aqui eu estou vendo por tática, mas eu vou botar assim, olha, por caso de uso. Aí você tem as categorias de caso de uso principais, não é? Ou ainda... Não, essa mesmo. As categorias principais. Aí vocês querem saber quanto de valor vai me trazer um determinado data source. Por exemplo, vamos dizer DNS. Você colocou aqui, ele vai fazer um highlight, você vai ver em verde quantos casos de uso DNS pode te trazer. Então, olha, pode trazer 11 casos de uso na categoria aqui, Advanced Threat Detection. Se você olhar aqui no Security Monitoring, tem também 5 casos de uso aqui. Então, é um interessante. Como é que fica isso, se eu filtrar agora, aqui na matriz também, que eu também posso fazer isso. Faz o highlight. Quais são as táticas e técnicas que eu posso habilitar a detecção, né, uma monitoração, usando dados de DNS. Tá? E aí você começa a ver qual valor essa fonte de dados vai trazer para a minha operação de segurança. E assim que você vai começar a justificar isso no teu ambiente, a justificar para o teu gestor como é que você vai, por que você precisa ingerir mais dados. Por que você precisa dos dados de DNS? Poxa, porque olha só, eu tenho resolução aqui, Dynamic Resolution, que a gente tem, vamos lá, vamos tentar parar aqui de novo, olha. Tem um caso de uso, a gente já tem até os dados para isso. É só habilitar isso daqui, para Command and Control, né? Ou ainda aqui para tentativas de Denial of Service, ou para tentativas de phishing, e por aí vai. E aí você começa a justificar para o teu gestor por que essa fonte de dados é importante. Tá? Então isso vai justamente naquela outra parte de como operacionalizar o Mitre, né? Você vai mostrando justamente isso, vai mapeando os teus casos de uso para o Mitre, e aí não só isso, deixa eu abrir aqui, se você tem o ES, que eu sei que não é realidade de muita gente, na qual hoje de muitos dos clientes, mas você pode mapear os teus incidentes, os teus notable events, para o Mitre. E tem um outro conteúdo que a gente pode falar numa outra situação, que é o RPA, né? Ou Risk Based Alerting. É o alerta baseado em risco. Nesse caso aqui, a gente está, olha só, tem mais de 3 táticas utilizadas nos últimos 7 dias para esse usuário, em 4 regras, sendo 3 táticas e 3 técnicas diferentes. Quando eu abro aqui, olha só o que eu tenho. Quais são as técnicas utilizadas? Os ITs e os nomes das técnicas. E aí você quer saber mais sobre isso daí? Você pode operacionalizar botando aqui, vamos fazer uma busca disso aqui no Google. Ou você pode já botar um link direto daqui para documentação no Mitre do que é essa técnica. Para facilitar a pesquisa do analista de segurança também. Tá? E aí você vê que você pode enriquecer as informações do Security Essentials usando essas informações do Mitre também. Tá? Mas aí esse não é bem o foco de hoje. Então vamos voltar para cá. Então isso é uma das coisas interessantes que a gente pode fazer. Se você quiser, a gente não está usando o Mitre ainda e tem pouco conhecimento do Mitre aqui. Se esse é o caso, assim, tem um canal no YouTube chamado CMD e Controle,
que é de um SI da Gigamon. E o canal é excelente. Ele tem uma série, um playlist sobre o Mitre, falando de táticas, técnicas, de tudo, como é que é. Exemplos da documentação. Ele é bem interessante, são vídeos curtos. Os vídeos têm em média 4 ou 5 minutos de duração. Então é bem interessante vocês olharem se vocês não têm muito conhecimento. Mas aí você conhece um pouco mais do QChain. Tudo bem, vamos ver como a gente mapeia para o QChain também. Então, a mesma coisa, casos de uso que a gente pode mapear para o QChain, a mesma situação, e aonde eles estão no QChain. Se eu botar aqui a mesma coisa, olha, available, aí eu tenho 4 casos de uso que eu posso habilitar na camada de reconhecimento, 14 na de entrega, 9 na de exploit, 20 na de command control, 88 nas ações no objetivo. Tá, então essa é uma. Ah, não sei, tudo bem, vamos então só para o Content Overview e mapear tudo, porque isso são os casos que a gente pode mapear para esses frameworks. Se você quer saber todos os casos de uso do Security Essentials, aí você vem no Content Overview aqui. Aí você vai ver os 654 que a gente tem disponíveis. Tá? E aqui é interessante, você vê por aplicação que tem o caso de uso. Olha, do Enterprise Security Content Update, no ES aqui, no Phantom, no Security Essentials e no UBA. Eu não tenho UBA, não tenho Enterprise Security. Quando a gente vem aqui em Configuration, Enable Apps, você pode desabilitar isso por aqui. E aí você não vê esses casos de uso contados aqui para não te guiar de forma errônea no número de casos de uso que você pode implementar. Porque nada pior do que você faz essa busca, acha o caso de uso bem legal, quando você vai olhar, é um caso de uso do UBA, aí eu não tenho, então não dá para implementar. Então você pode filtrar já eles nessa parte de configuração aqui. Vocês lembram aquela busca que eu habilitei aqui do Machine Learning? Cadê essa aqui? Né? Está habilitada. Como é que eu uso isso? Você vem aqui em Data também, Data Availability aqui. E é aqui que ele vai te mostrar a parte de latência. Lembrando, eu habilitei aquela Saved Search para rodar diariamente. Como eu acabei de habilitar, ela nunca foi feita. Então eu tenho que pegar e rodar a Baseline Search, para rodar aquela busca uma vez, para mostrar alguma informação ali. E como vocês estão vendo aqui, a busca é acelerada, eu usando o T-Stats, você vê que a busca é bem rápida. Eu estou aqui, ó, 101 milhões de eventos, num intervalo bem pequeno, só que eu tenho poucas fontes de dados. E por pouco tempo, eu só tenho um dia de informação, quando eu preciso dos últimos 30 dias para fazer essa média. Então, agora que eu tenho isso, vamos dar um refresh aqui. E aí vocês veem, olha, o alerta que a gente tem menos de 30 data points, né? A gente não rodou isso nos últimos 30 dias, então, e só 6 produtos foram encontrados. No ambiente de produção você teria isso mais tempo, e olha aqui também por que é importante. Ele pega da configuração no Data Inventory, esses dados, e faz essa busca para saber os dados que você tem. E aí você vê, olha, por venda, por produto, aonde estão os dados e qual latência você tem visto aqui. Então, olha só, eu vi um lag de até 1 hora nos dados recebidos dessa fonte de dados aqui. Entendeu? DNS, eu tenho aqui também quase 1 hora de latência. Dependendo de como você captura esse evento, por exemplo, aqui, olha, o Symantec Endpoint Protection. Isso aqui a gente pega esses dados via syslog. Então, você tem uma latência aqui de 4 minutos, que isso aqui é em segundos, tá? Então, você tem uma latência aqui de 4 minutos, eita, minha matemática está maravilha, 8 minutos.
Tá estranho, porque eu estou recebendo isso via syslog e deveria ser menor essa latência. Será que os meus indexadores estão processando muitos dados e estão enfileirando esse recebimento? Eu posso começar a dar uma olhada nisso daí. Ou aqui, 11 minutos. Ah, não, nessas aqui eu faço uma chamada API, vamos dizer que seja isso, para pegar a informação. Então, por isso, 10 minutos está ok, porque eu faço a busca a cada 10 minutos. Eu executo essa chamada API para obter dados de 10 em 10 minutos. Então, uma latência de 10 a 11 minutos é normal para esse produto. Tá, então, esse tipo de informação você obtém disso daqui. E aí você pode ainda pegar para gerar alertas quando isso daqui está com uma latência acima de um determinado valor. Tá, então, se a gente voltar aqui, quais são os pilares? A gente falou aqui de encontrar conteúdo, né? Conteúdos básicos e avançados, inclusive com recomendações. Como aprender mais, a gente não falou aqui do Security Journey e do Data Onboard Guides, mas você pode achar os dois aqui e aí ler, que é basicamente texto, então são bem tranquilos. Como ajudar a operacionalizar e deploy do Security Essentials. A única coisa que eu não falei aqui foi os dashboards automáticos, eu posso mostrar daqui a pouquinho, mas o resto vocês viram, quase tudo, praticamente tudo, e também como você medir e documentar o valor que você está obtendo com a solução. Uma coisa interessante, importante para vocês é você ver que tem esse demo mode aqui. Isso aqui é bom estar desabilitado no ambiente de vocês para vocês verem as buscas. Por padrão, ele deixar as buscas visíveis e também por padrão, ele tentar achar o Live Data ou Data Accelerated. Tá ok? O que faltou aqui? Os dashboards automáticos. Isso aqui a gente pode vir aqui, olha. Ele não gerou nenhum. Esses são só assistentes. Como é que você gera esses dashboards automáticos? Você tem que vir aqui no Data Source Check. Depois que você roda isso daqui, você pode fazer esse Create Posture Dashboards. E aí ele vai te dar, como eu não rodei a busca, ele não tem. Ele vai te mostrar, olha, esses são os dados que eu achei, baseado nesses dados que eu achei, eu posso gerar esses 3 dashboards com esses painéis. E aí você habilita ou desabilita os painéis que você quer para depois trocar a busca, se você quiser, ou reorganizar e fazer do jeito que você quer lá com esses painéis. Esse seria o outro conteúdo daquele terceiro pilar ali. Pergunta, pessoal? Algum comentário, alguma coisa? Fala aí, Rafael. É o seguinte, que você estava mostrando ali a parte de conteúdo, né, que o Security Essentials possui, ele é atualizado, é a mesma, não digo a mesma base, mas ele é atualizado de maneira similar com o Enterprise Security, ou ele é só uma amostra do que o Enterprise Security possui? Ele tem toda a base de dados do Enterprise Security. Perfeito. Tá? Então, todos os casos de uso do ES, ele tem aqui os casos de uso que já vem, né, out of box, como a gente chama, que já vem por padrão ou de fábrica com ES, ele já tem essa listagem aqui. E como o ES ele precisa de uma atualização completa para você criar os outros casos de uso, esses casos de uso não são não são mais colocados lá. A gente está usando agora o ES Content Update para prover esses outros conteúdos. E aí isso é justamente essa função aqui. Ele já faz diariamente uma busca para verificar se tem um conteúdo novo. Então, mesmo que você não tenha baixado e instalado ainda a versão nova do ES Content Update, os casos de uso vão estar atualizados aqui no Security Essentials. Show de bola. Isso é muito bom. Show de bola, show de bola. E outra pergunta, você comentou essa questão de essa criação automatizada, né, ou automática de dashboards. Ele vai gerar isso daí baseado nos dados que você tem, claro, e baseado também na postura de segurança que você tem, baseada no framework que você ativou, ou não, é baseado na sua postura de segurança como um todo? Não, nesse caso, esse é o mais simples e é baseado só nos dados que encontrou aqui.
no Data Source Check. Esse é bem mais simples. Tá, então vou até rodar aqui, vamos ver se a gente... Vamos deixar rodando e depois eu faço isso daí para mostrar como é que fica. Show de bola. Só que esse é aquilo que eu falei. Você vê que ele está tentando fazer todas as buscas. A única coisa que ele está baixando, que ele não está nem tentando, é porque esse não tem uma busca para esses dados acelerados, senão ele também tentaria isso. Aí você vê que ele tenta fazer todas as buscas ao mesmo tempo. E aí por isso que demora. E você não pode sair dessa página. Se você sai da página, mesmo ir para outra aba, ele para. Então, isso aqui é aquilo. Você faz uma vez, habilita e nunca mais vem aqui e faz isso. Boa, legal, bacana. Tá? Até por um motivo. Muitos dos casos de uso aqui estão operacionalizados, e dos dashboards que são criados aqui, estão operacionalizados hoje no InfoSec. Então, sinceramente, se é para usar algum caso de uso desse, algum dashboard, algum painel desses, eu usaria do InfoSec, não daqui. Boa dica. Show. Tá? Por falar em InfoSec, todo mundo aqui conhece o InfoSec? Eu acho que não, né? Eita, que maravilha. Splunkbase fora do ar, bem. Vocês vêm aqui no Splunkbase, procura por InfoSec, aí sim, InfoSec App, que é bem interessante. Vocês podem ver um videozinho do trailer dele aqui. E vocês veem aqui alguns dos casos de uso. Alguns dos dashboards que já estão pré-prontos lá. Então, não só dashboards com as métricas, mas também tem dashboards para investigação. Tá? Para você investigar a autenticação ou a parte de host com tráfego de rede malware. É bem interessante esse app. Se vocês não conhecem, recomendo. Olha aqui a investigação do usuário. Digita o nome do usuário, quais os acessos, quais aplicações, de onde para onde, e o dado bruto aqui embaixo para vocês verem também, se vocês quiserem. Tá? Uma outra coisa interessante do InfoSec é isso aqui. A documentação dele é excelente, bem detalhada, e se você não sabe como configurar como Information Model, aceleração, você vem aqui em configuração que você vai ver, validando as fontes de dados que são necessárias para cá e como habilitar a aceleração de data models para isso. Não era bem o tópico, mas recomendo fortemente analisarem isso daí no ambiente de vocês. E eu saí da página aqui, né? Pelo menos ainda está rodando. Tinha esquecido. E aí, em alguns casos, você vai chegar aqui no azul completo, azul escuro cheio, em outros não. Você vê aqui que, teoricamente, ainda está tentando fazer duas buscas, terminou. Terminou, então agora eu posso vir aqui. E aí ele mostra, olha, para os que você tem, Essential Account Security. Ele mostra aqui os que você pode habilitar. Olha, esse aqui você não pode habilitar porque não tem algumas fontes de dados. Em alguns casos, vamos dizer, deixar tudo isso mesmo no Essential Host Security. Está aqui também, e no Essential Network Security está aqui também. Isso aqui que eu queria mostrar. Em alguns casos, você tem outros que ele não habilita por padrão. Que aí, se você quiser, você tem que pegar e habilitar. Aí é só selecionar eles aqui mesmo, não tem problema. Fez isso, cria os dashboards, está aqui. Então, criou os dashboards. Olha aqui, uma coisa que é interessante é, se você vem novamente aqui, você vê que tem a opção de começar as buscas, criar o dashboard, tem, olha, ele guarda no CAP os últimos resultados. Então, você não precisa fazer a busca de novo. Se você quiser, você só clica aqui, ele tem o resultado da última busca. Tá? E agora, se a gente vem aqui no Security Operations, agora a gente tem os 3 dashboards que a gente mencionou antes. Vou abrir eles aqui em outra aba mesmo.
E aí você vê vários casos de uso já prontos aqui. Certo? Uma outra coisa que é interessante que eu nem mencionei é o seguinte: a gente estava comentando antes do Colonial Pipeline, né? Olha aqui na análise do ransomware que foi visto lá, eles mapearam o uso na campanha deles, né? Para essas táticas e técnicas do Mitre. Então, você sabendo as táticas e técnicas, você está preocupado em ter esse tipo de malware no teu ambiente, você sabe como você pode detectar ou quais técnicas e táticas você tem que habilitar a detecção e monitoração para poder verificar isso daí. Então, quando você vai para alguma investigação de algum ataque que já aconteceu, hoje o MITRE ATT&CK está bem popular, foi bastante popularizado, então você já pode utilizar muito, você acha sempre uma análise dessa forma de um determinado tipo de ataque. Então você pode pegar e bater isso com o que você tem hoje aqui no teu Analytics Advisor, para ver se você já tem detecções naquele ambiente ou não. E assim, a gente falou que eu ia falar 1 hora, mas não chegou a ser 1 hora. 50 minutos. Basicamente é isso que eu tinha para apresentar hoje, pessoal. Assim, eu vou parar o compartilhamento por enquanto, que a gente pode conversar um pouco mais aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu volto a compartilhar. Show do... Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Quer tirar alguma informação a mais? Desculpa. Diga. Esqueci uma coisa. Tem mais uma coisa assim, que aí o Anderson ia me matar. Como eu não mostrei isso? Como eu não mostrei isso? Eu falei que você pode criar conteúdo customizado, o seu próprio conteúdo, a sua própria detecção. E é aqui, olha, no Security Content, Custom Content. E vamos dizer que você tem um caso de uso que é específico da sua empresa. Como é que você documenta esse caso de uso? Não é? Você pode vir aqui no Custom Content e vir aqui no Add Custom Content. Aí, detalhe, você pode fazer backup, tá? Add Custom Content e você diz qual é o caso de uso que você vai detectar. Eu estou resolvendo isso dentro do Splunk ou fora. Qual é o status do bookmark para esse caso de uso? E aí você vai mapeando o teu caso de uso para o framework do Security Essentials. Em que estágio é na jornada? Qual é a categoria do caso de uso? É um feature ou não? Ele apareceria? Você consegue ler a descrição aqui. Qual o volume de alertas que você espera receber desse tipo de evento? Qual a severidade desses alertas? Qual a categoria disso daí? Qual é a data source, ou a categoria da fonte de dados para isso? E a descrição dele. E aí você vai nos metadados. Qual o domínio de segurança, não é? Qual é a fase do kill chain, a dificuldade da busca no Splunk, como você mapeia para o MITRE. E aí você pode botar o seu logo no evento, tudinho. Quais os campos aqui que você vai colocar, aqueles campos descritivos que tem no caso de uso. E também aqui embaixo, principalmente, qual é a busca que você usa para chegar nesse caso de uso. E aí você tem o teu conteúdo customizado, aquele caso de uso específico da tua empresa, documentado e gerenciado também de forma centralizada no Security Essentials. Tá? Isso é uma outra coisa que eu quase esqueci, que o Anderson documentou muito bem internamente, e você consegue achar também na parte de documentação dele aqui, como você faz, porque vale bastante a pena você ter esse tipo de controle, esse tipo de conteúdo no ambiente de vocês também. Quando que a gente vai comer, papá? Daqui a pouco, meu amor, deixa o pai falar aqui, tá? Então, beleza, pessoal? Pô, show de bola, muito mais que beleza. Show de bola. A gente vê, às vezes, o aplicativo assim, o app, e a gente não tem ideia do quão parrudo esse app é. E principalmente a gente usar em conjunto lá com o InfoSec.
o quanto a gente consegue tirar de informação que já está pronta, não precisa fazer na mão, né? Criar tudo do zero, ficar criando um monte de consulta, tentar acelerar, fazer isso, aquilo, quando vai rodar, quando não vai, política, isso e aquilo, que não tem necessidade, né? A gente já tem pronto. E a coisa ali que eu não sabia é que você consegue criar os seus casos de uso customizados, né? Então, além da inteligência de mercado que a gente pode trazer, que já está lá, a gente pode trazer a nossa, né? E a gente tem esse baseline de segurança muito mais real, né? Não aquele que, é Splunk viu fora, alguma coisa, não. Agora ele é bem real, né? O que está acontecendo fora e o que a gente tem internamente. Cara, show de bola, perfeito. Achei muito bom. Isso mesmo. E assim, é muito. Se você olhar, muitas empresas cobram por esse tipo de conteúdo. Porque isso, se você olhar, e aí alguns parceiros vão falar depois, vão reclamar, mas muitas empresas, muitos MSPs, o que eles fazem é vender o serviço de inteligência deles, que são as buscas. E muita coisa já está pré-pronta. Eu não estou tirando o valor dessas buscas, desses parceiros, desses MSPs, mas muita coisa já está pronta e vocês podem implementar localmente. Então, assim, aí você consegue pegar e extrair do teu servidor, do seu parceiro, do teu MSP, mais valor. Quais são as buscas que não estão aqui que a gente está colocando? Ou vamos habilitar essas buscas que você está colocando no Security Essentials para a gente poder saber exatamente como a gente está mapeando. Mesmo que eles não queiram escrever a busca já que a inteligência deles descreve o caso de uso e de estar sendo atingido fora do Splunk, mas pelo menos está documentado o caso de uso no Security Essentials. Isso, sem dúvida, o que você falou é verdade, mas não se preocupa, tá? Não vai ter parceiro porque ninguém vai te bater nesse sentido. Mas o que você falou é totalmente verdade, né? Às vezes o que vai acontecer é até você pegar o Security Essentials, opa, essa consulta aqui é importante, é boa para tal coisa. E aí você copia ela, eu já vi isso acontecer, você copia ela para o seu ambiente, ao invés de utilizar ela. Enfim, e ganhar maturidade de segurança no que já existe, né? E não tentar criar a sua maturidade, porque a sua própria maturidade de segurança, ela não precisa estar baseada no que você criar, né? Os frameworks de segurança estão aí para dizer isso, né? Você já aproveita da inteligência criada e agrega a sua operação e esse tipo de coisa. Cara, Edu, para mim, assim, para mim foi tudo novo hoje, tá? Eu vou rever o vídeo algumas vezes aí, tem muita coisa nova, muita coisa boa. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Quando ninguém tem dúvida, quer dizer, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Então, esse é o grande poder. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Criticar também, não tem problema. Exatamente. Não conhecia o app, digamos, a plataforma, e foi bom conhecer. Eu me dedico em outras... E eu não imaginava o quão profundo ia ali as propostas, né, e as funcionalidades. Muito obrigado pela exposição. Nada, obrigado você, Felipe, tá aqui. Tem um ponto, assim, realmente, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Pode. Quando eu já vi o Enterprise Security rodando, se a gente fosse fazer uma análise muito simples, que eu sei que o Enterprise Security é gigantesco, de funcionalidade, inclusive, quando a gente olha o Security Essentials comparado com o Enterprise Security, qual seria aquela funcionalidade que você fala assim, cara, essa é a cereja do bolo do Enterprise Security comparada ao Security Essentials? Você fala assim, cara, essa aqui é a matadora. É por isso que ele ganha, por exemplo. É interessante que tem muita discussão quanto a isso. Mas por que a gente tem o Security Essentials se tem o Enterprise Security? Os dois são completamente diferentes. Não tem como comparar os dois ou comparar o benefício dos dois. O Enterprise Security é um CIEM, então ele vai permitir que você gerencie os incidentes de segurança, né? Que você investigue os incidentes de segurança. Vai te trazer vários dashboards prontos para você fazer essa investigação de forma mais rápida. Vai ajudar você a acelerar o teu processo de investigação. Enquanto que e outros frameworks, como o framework de risco, o framework de Threat Intelligence, o framework de Assets and Identities, que fazem com que você tenha uma postura nova. Por exemplo, se a gente vai falar do
do CIS Training, né, dos Critical Security Controls, você pega os 2 primeiros, são o quê? Gerenciar os ativos e gerenciar o software que você tem, não é? É exatamente o que o Asset and Identity faz. Quais são os assets que você tem? Quais são os ativos que você tem na tua empresa? Quais são as identidades, os usuários que você tem na sua empresa? E aí esse framework permite você gerenciar isso tudo e definir qual é a prioridade que eu dou para cada ativo, para cada identidade. Não é? Isso é só no Enterprise Security. O Security Essentials não te fornece nada disso. Muita gente até tem a dúvida, por que eu coloco, por exemplo, o InfoSec se eu já tenho o Enterprise Security? Aí sim, algumas pessoas comparam, o InfoSec é um Enterprise Security Lite? Aí eu não, porque ele também não te permite gerenciar os eventos lá. Ele vai para quem? Para clientes que estão começando na área de segurança, o InfoSec é uma boa. Mas mesmo você já tendo o CIEM completo, por que o InfoSec é interessante? Eu gosto de posicionar o InfoSec com muita métrica para gerência. O gerente quer ver como é que eu estou com relação a compliance. E você tem dashboard de compliance que mostra todas as suas informações de compliance. Como é que está? Eu quero um executive overview aqui como é que está meu ambiente em termos de segurança. Você tem um dashboard para isso no InfoSec. Então, posiciona ele dessa forma. Ele complementa o Enterprise Security dessa forma. Da mesma forma, o Security Essentials, ele complementa o Enterprise Security, te trazendo conteúdo. Boa. Perfeito. Permitindo você operacionalizar melhor o conteúdo dele no Enterprise Security. Perfeito. Bom, mais alguém aí? Muita gente, ao mesmo tempo, assim, às vezes são muitas perguntas, aí a gente faz uma mediação. Não, e assim, Rafael, se você que já está usando o Splunk há mais tempo do que eu, viu isso aí como novidade, eu já estou satisfeito. Assim, pelo menos já viu coisa nova. 2, né, com o Felipe. Tô revisando algumas coisas, né, e tal. Cara, todo dia que eu paro para olhar alguma coisa de Splunk, é um comando que eu falo, nossa, cara, que comando é esse? Todo dia é um 7-1, né? É um absurdo isso. Fala aí, Felipe, como que é? Todo dia é um 7-1. Cara, todo dia eu tô terminando de montar algumas coisas aqui de um material. Cara, eu falei, caramba, que comando é esse, cara? Nunca precisei usar. Aí você fala, nossa, como esse comando é prático para você fazer comparação de dados em clusters, por exemplo. Você fala, nossa, já tem um comando pronto para isso, não precisa ficar fazendo um monte de coisa, sabe? E, cara, assim, é difícil a gente ver, eu já vi algumas ferramentas, mas é difícil ver uma ferramenta com uma documentação tão abrangente, né, cara? Eu acho que uma das coisas, Splunk é uma plataforma, todo mundo sabe que eu sou meio fanboy, né? Adoro Splunk. Mas, cara, de documentação é uma coisa inacreditável, a documentação, com detalhamento, exemplo. E, cara, você vai para a comunidade, é outro mundo. Né? Mas, enfim, isso aí é só um adendo, né? Mas, aí, Edu, também para te deixar livre para poder jantar com os pequenos aí, alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo tranquilo? A gente vai publicar o vídeo, tá? Lá no YouTube, porque política lá do time de líderes lá da Splunk, tá? Então a gente publica, fica aberto. A gente não colocou nada confidencial lá, então todo mundo vai para lá, fechado. E já que ninguém quer fazer nenhuma pergunta, Du, muito obrigado pelo seu tempo, cara, de verdade. Eu sei como a agenda tá corrida aí, mas, de novo, obrigado. Se tiver, a hora que você tiver conteúdo, cara, se você quiser até fazer uma review desse conteúdo de novo daqui a um tempo, portas abertas, o time tá aí. E, cara, obrigado por trazer conteúdo gratuito para o time aqui. Obrigado mesmo. Não, tranquilo. Até dando um aviso aí, pessoal, daqui a pouco, se vocês quiserem seguir, adicionar no LinkedIn, daqui em junho a gente está planejando uns workshops hands-on, tá? Bem técnicos. Um sobre os produtos de segurança da Splunk, então vendo ES, vendo Phantom, vendo UBA, tá? Hands-on nos 3. A gente vai ter um sobre Observability, Real World Observability, o nome, e vai ter um de ITOps também chamado Business Services Insights. Então, os 3 a gente pretende fazer agora em junho.
Então, daqui a pouco, assim que a gente tiver as datas dos convites certinho, eu vou colocar no meu LinkedIn também. E aí aviso também para você, então, que aí você pode mandar nos e-mails aí pro grupo de usuários, para a gente ter bastante gente lá também. Show de bola, cara. Eu entrei